João, o discípulo de Jesus, o discípulo amado, esse mesmo escreveu, né? Essa carta tão preciosa, que fala sobre a importância da nossa comunhão uns com os outros e a nossa comunhão com Deus. E ele tem falado muito assim ao meu coração, espero que esteja falando muito ao seu coração também. Nós vimos 2 domingos atrás que Jesus é o nosso advogado, vocês lembram? Né, Deusilene? Jesus é colega, né? Aí, ó, advogado. Vimos que Jesus é a nossa propiciação, né? Eu fiz um negócio importante aqui para você lembrar para toda a vida o que é propiciação, que é isso, oferta, né? Isso, muito bem. Deu certo a minha estratégia, né? Percebi. Então tá certo. E agora nós vamos ver a verdadeira fórmula para conhecer a Deus. Esse é o nosso tema de hoje, a verdadeira fórmula para conhecer a Deus. Quem aqui conhece a Deus? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom, então você conhece a Deus. Então vamos embora, gente, vamos embora. Todo mundo conhece a Deus, né? Não é assim não. Vamos ver se a gente conhece mesmo, né? Segundo o que João fala, que é conhecer a Deus, tá bom? Então nós vamos estar conversando a respeito disso. Vamos ler o texto que está lá em 1 João 2, e hoje a nossa leitura é do 3 até o 6, tá certo? 1 João 2, do 3 ao 6, que diz assim: e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quem diz estar nele, esse também deve andar como ele andou. Alguns termos importantes aqui, gente. Mandamentos. Os mandamentos são instruções divinas que revelam a vontade de Deus, então é importante esse termo. Conhecer é outro termo importante. Conhecer tem a ver com relacionamento íntimo e experiencial com Deus, ou seja, quando a gente tem uma verdadeira experiência de vida com Deus, isso é conhecer a Deus, tá? Guardar é observar cuidadosamente, valorizar, proteger, viver, obedecer. Quando ele fala guardar os mandamentos, é guardar as instruções de Deus. Quando ele fala guardar a palavra, tem a ver com nós obedecermos a totalidade das escrituras, né? Palavra é verbo, né? E andar como ele andou é viver como ele viveu. Fica mais fácil quando a gente entende assim. Mas agora preciso dar uma volta histórica, porque muitas vezes a gente ouve essa palavra guardar e uma coisa automática acontece conosco, que tem a ver lá com a Roma antiga, com a Grécia. Jesus esteve nesse mundo, né, greco-romano, que dominou toda a Europa, dominou o Oriente Próximo, também conhecido como Oriente Médio, o norte da África. Foi um império vastíssimo, assim, de terras.
E os romanos, eles tinham a cultura grega que eles adotavam e mandavam para todos os povos, né? Aí, com o passar do tempo, gente, é 2000 anos em 4 minutos. Então, se eu esquecer alguma coisa, vocês não me crucifiquem, pelo amor de Deus, né? É um resumão do resumão do resumão. O Império Romano, que era essa vastidão toda, ele começou a decair. E teve um momento na história que foi partido em 3, certo? Roma ficava mais ao centro, isso principalmente na Europa. Roma ficava mais ao centro, mas a nossa esquerda aqui ficava a parte dominada pela Gália. Que país que é a Gália hoje, gente? Quem sabe? Professor de história aí, como é que é? França. Os fanáticos por futebol, por isso que a França tem um galo no uniforme da seleção, tem a ver com Gália. Portugalo também, né? É galo mesmo, né? Interessante. É tudo, a gente fala assim, a Península Ibérica da Europa, né? Portugal, Espanha, mas chega até a França. E a França é quem dominava aquele setor todo. E mais à direita, o pessoal mais eslavo, por assim dizer, que tinha a Prússia. Quem que é a Prússia hoje, gente? Alemanha. Alemanha. E era tudo 3 partes, né, do Império Romano. O Império Romano tinha sido partido. E todo o Oriente voltou a ser o que era, né? Então, a Bíblia, ela foi escrita no Oriente, não no Ocidente. Ela tem uma linha de raciocínio que não abrange o nosso raciocínio ocidental. E essa Europa que foi dividida em 3, com o passar do tempo, foi dividindo. Já foi quantos anos aí? Mais de não sei quantos séculos, milhares de anos, sei lá eu quantos, né? Apareceram os países como nós temos hoje, certo? Amém? Naquele tempo, Portugal era uma grande potência, né? E começou a desbravar outras terras. Para onde que os portugueses vieram? Para o Brasil, que já tinha gente. Mas quando a gente fala que os portugueses civilizaram o Brasil, os espanhóis a América Latina, e ingleses e franceses a América do Norte, isso significa que eles colocaram para nós os mesmos princípios lá da Roma Antiga. E a Roma Antiga tinha uma questão assim de você ir muito pela razão, lá que nasceu e floresceu a filosofia. E ali pela Idade Média, já chegando perto aqui da gente, renasceu ou nasceu algo chamado iluminismo. Vocês já ouviram falar? Né? Você que está na escola ainda, você está falando, pastor, eu vejo isso toda semana, pastor, vai falar aqui na igreja de novo? Vou falar porque é importante você entender, né? Aí iluminismo, a era da razão humana, consideraram a era passada a era das trevas, agora é a parte iluminada. Então, só da gente pensar corretamente, como qualquer pessoa pensa corretamente, diz essa versão, eu consigo resolver os maiores problemas da minha vida, eu consigo salvar a minha vida, estar numa situação melhor, tudo pela minha razão. Então, isso aqui significa que eu tenho o mérito de ter uma vida boa ou uma vida ruim. O mérito é todo meu, tá bom? Mas a Bíblia, que é mais lá do Oriente, ela também floresceu bem nesse momento que estava ali o Império Romano. E Paulo, graças a Deus, ele deixou algumas coisas aqui para a gente poder entender como a gente vive com Deus, como a gente busca Deus, né? Então, gente, eu quero dizer para você o seguinte: dei essa volta toda, porque quando a gente lê na Bíblia que tem que guardar os mandamentos de Deus, primeira coisa que a gente pensa, a cachola. Eu tenho que guardar a palavra de Deus. E é por isso que muita gente, quando vai falar
das Escrituras, da vida com Deus, fala assim para você: você tem que decorar os versículos bíblicos. Ó, aqui. Você tem que resolver com Deus, a tua relação com Deus aqui, ó. Decorar os versículos bíblicos, né? Você tem que usar a Bíblia, para a Bíblia te dar ideias, para que essas ideias que são tuas te ajudarem. Mas você não vai dar glória a Deus, você vai dar glórias, né? Ou você vai agradecer a Deus, mas a ideia foi sua, você não pensa em Deus, né? E então, meus irmãos, isso rege toda a nossa vida. Até vou falar uma coisa aqui com todo cuidado para não fazer gol contra, porque uma das coisas que eu tenho trabalhado aqui junto com outros irmãos é a questão da escola dominical, que é muito importante, muito. Mas a escola dominical, gente, não é assim para te ajudar a entender a Bíblia, para você ter ideias melhores para você mesmo. Quando você vai para a escola dominical estudar a palavra de Deus, entre outras coisas, você vai aprender o quê? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Porque se você não ler as Escrituras, não entender as Escrituras, se você não estudar as Escrituras, você não vai entender qual é a vontade de Deus. Como é que eu sei a vontade de Deus? Está tudo aqui nas Escrituras, né? Só que nós somos herdeiros de uma língua chamada a última flor do lácio, que é o português, né? E que o português é uma das línguas mais complicadas do mundo. Você sabia? Por isso que é importante, né? Por isso que é difícil nós falar certo o português, gente, porque ela é difícil, é difícil. Por exemplo, guardar pode ser tanta coisa. Guardar pode ser tanta coisa, né? Pode ser gaveta, guardar na gaveta, guardar na cabeça, guardar no coração. Onde é que você vai guardar? Você tem que entender, né? Por isso que a gente precisa sempre estudar a palavra de Deus. Então, quando nós falamos sobre guardar os mandamentos e guardar a palavra de Deus, a respeito da Bíblia, ela está falando do nosso coração, tá? Do nosso coração. Ela está falando sobre obediência, não sobre decoreba, né? Você sabe que prova é algo muito importante na vida, não sabe? Quando eu fazia a prova de ciências, eu decorava tudo, porque meu pai é cientista, né? Mas eu não sou. Então eu decorava tudo. Até hoje eu tirei até 10 na prova, mas nunca mais soube nada de ciência. Eu decorei, eu não obedeci os preceitos científicos, eu não vivia para a ciência. Então, meus irmãos, quando nós passamos as provas da vida, não adianta você decorar aqui, ó, na cabeça. Você precisa aprender a obedecer a palavra de Deus. Amém, gente? Está claro isso aqui? É importante, né? Então, por exemplo, guardar os mandamentos tem a ver com evidenciar um relacionamento íntimo com Deus. Nós respondemos ao amor de Deus, né? Nós temos um contraste com pessoas que se dizem discípulos, mas não seguem a Jesus. Isso é guardar os mandamentos. E guardar a palavra tem a ver com a gente viver em sintonia com o coração de Deus, permitir que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nós e demonstrar para todos e para nós mesmos que nós estamos em Jesus. Oswald Chambers, ele fala o seguinte: não é pelo muito pensar que vamos conseguir resolver uma situação conflituosa ou confusa. Nós vamos resolver somente quando nós obedecermos a palavra de Deus. Ou seja, tem muita coisa que a gente vai resolver na vida pelo simples fato
de fazer aquilo que a gente aprende na palavra de Deus. Simples assim. Às vezes a gente procura tanto caminho, tanto jeito, a gente dá um jeitinho aqui, outro jeito ali. Brasileiro sempre dá jeitinho, né, gente? E não é o jeitinho que vai resolver, mas é você obedecer o que a palavra de Deus diz. É isso, né? Então, eu até estava pensando em conversar com você o seguinte: abra lá em Efésios capítulo 3, de 8 a 9, para você ver como o português é complicado, tão complicado que a gente acha que a Bíblia, ela diz e depois diz diferente, tá? Efésios capítulo 3, do 8 ao 9. Espera aí. É 2, gente, 2 do 8 ao 9. Efésios 2, do 8 ao 9. Vocês conhecem isso aqui, esse texto, vocês conhecem. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Agora presta atenção: não de obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando da razão humana, porque ele tinha esse preceito, ele era muito estudado, e ele está falando assim, ó, não é de obras humanas, não é de você pensar, já sei como eu vou ser salvo, já sei como Deus vai me aceitar. Eu estou falhando nisso aqui, mas eu vou, assim, do outro lado, eu vou compensar, dando uma boa oferta para Deus. Não, isso não dá certo. Isso é obras, porque você acha que você vai convencer a Deus, porque você vai dar uma grande oferta, ou então assim, eu vou passar um tempo assim de jejum, oração, só para Deus ver que eu estou me sacrificando, e aí Deus vai olhar para esse meu sacrifício e vai atender tudo aquilo que eu preciso. Isso é obras, é coisa da nossa mente. A gente pensou e chegou a uma conclusão e tenta viver por isso. Não, não é isso. Nós não somos salvos pelas nossas obras, amém, gente? Então não é a razão humana, ele não está falando assim de iluminismo. Agora vamos abrir lá em Tiago, capítulo 2 também de Tiago, olha só. Capítulo 2, versículo 14 e depois o 18. Olha como fica difícil no português. Está lá, ó. Obrigado, Gustavo. Olha só, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver o que, gente? Pô, mas Paulo não acabou de falar que não é de obras? Vocês veem? E não é tanto assim original, é por causa do português, né? Será que essa fé pode salvá-lo? Tem um 18 aí também, Gustavo? Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. O que Tiago está falando aqui? Ele não está falando da razão humana. Tiago está falando de obras como obediência aos mandamentos de Deus. É isso que ele está falando. Faz sentido? Então, ó, eu tenho, ao invés de obras, coloco a palavra obediência. Faz sentido? Você tem fé, eu tenho obediência. Mostra a sua fé sem obediência. Mostra. Mas eu, com a minha obediência, eu vou mostrar a minha fé. Fé, qual que é a fé da obra? A obra da fé é a obediência, é obedecer. Quando eu obedeço a palavra de Deus, então o que acontece comigo? Eu tenho experiências com Deus, reais, vivas. Eu experimento coisas de Deus na minha vida que eu jamais imaginei que iria experimentar na profundidade que eu experimento. É algo maravilhoso.
E eu quero mostrar para você alguns exemplos claros disso, mas antes eu quero falar do versículo 6, lá de 1 João 2, quando João fala o seguinte, né? Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Esse ele é Jesus, certo, gente? Andar como Jesus andou. Andar, literalmente, na origem da palavra, é caminhar. Caminhar. Mas tem um significado na Bíblia de viver. A gente precisa viver como Jesus viveu. E aqui está a chave para nós entendermos qual a verdadeira fórmula para conhecer a Deus. Viver como Jesus viveu. Aí eu pergunto para você: você sabe como Jesus viveu? Como Jesus viveu? Vamos abrir lá em Filipenses 2. Pessoal do discipulado, ou vocês já viram esse texto essa semana, ou vou ver na próxima semana. Filipenses 2, a partir do 5. Olha só, o que Paulo está falando aqui para nós, gente? Tenham entre vocês o que? O mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Algumas versões estão assim: o mesmo modo de sentir de Cristo Jesus. Como é esse modo de pensar de Jesus, gente? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus é Deus, certo, gente? Mas Jesus considerou que ele não deveria se apegar a isso para poder fazer a vontade do Pai. E aí Paulo começa a descrever: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente. Olha só, gente, tornando-se o quê? Obediente. Andar como Jesus andou é obedecer como Jesus obedeceu. Obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, gente? O que isso significa? Que Jesus, para obedecer a Deus, Jesus teve que se curvar, diminuir. Ele era Deus, foi feito um homem, um ser humano, como eu e você. Jesus, por ser Deus, nasceu no palácio mais rico, na família mais rica da terra, daquele momento, sim ou não? A família mais pobre, que nem era família direito. Olha só, nem era família direito. José e Maria estavam recém assim, entendendo a vontade de Deus para a vida deles. José estava relutante em receber Maria, né? Até que Deus falou com ele por meio de um anjo: não, você vai receber Maria, isso é uma obra de Deus, você não foi traído, né? Jesus começou assim, e quando ele nasceu no melhor hospital da cidade, gente. Sim ou não? Não tinha nem hospital naquele tempo assim, do jeito que a gente conhece hoje, mas ele nasceu no lugar mais de risco, junto a animais. Ele obedeceu a Deus de tal maneira que é impossível você dizer que ele rejeitou alguma ordem do Pai.
Ele obedeceu de todo o seu coração. E quem que elevou Jesus? Foi o Pai. O Pai colocou Jesus para cima. Às vezes na nossa caminhada o que acontece? Vamos repetir? A gente quer que Deus nos eleve, mas nós não queremos andar com Jesus como Jesus andou, para baixo. Esse é o caminho de Jesus. Isso é andar como Jesus andou. E Ele foi obediente até a morte, e até a morte de cruz. Para mim, para você, ser fiel e obediente até a morte não é até a gente morrer, mas é ser fiel e obediente até aquilo que para nós representa uma morte. É tão difícil, é tão duro que você sente assim que algo dentro de você morreu, mas você obedece porque isso vem de Deus. De Deus. E esse é o nosso caminho. Por isso Jesus falou assim: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e venha me seguindo, andando, vivendo como eu vivi. É isso. Isso é obedecer. E temos algumas implicações espirituais, né? Nessa questão do obedecer, né? Fazer a vontade do Pai, termos um amor sacrificial, humildade, serviço, pureza e santidade. Amém até aqui, gente? Eu quero finalizar mostrando para você a fórmula que eu lhes dei semana passada, e nós vamos completar essa fórmula hoje, tá? Semana passada a gente viu comunhão com Deus é igual a vida de oração, comunhão com os irmãos, mais missão, tudo isso é levado ao amor. E hoje nós vamos ver que tudo isso está acima de um denominador comum chamado obediência. Andar como Jesus andou é obedecer a Deus em cada uma dessas partes. E a gente tem comunhão com Deus. E eu reduzi em 3 partes a nossa obediência, mas a minha ideia é que englobe toda a nossa vida. Então presta atenção aqui, gente. O que eu preciso obedecer na minha vida? E aí eu pergunto para você se você faz, né? Eu preciso ter uma vida de oração. Preciso ter, né? Porque Jesus teve. E a palavra de Deus ensina: orai sem cessar, né? Quer dizer, oração não é algo que você para de fazer. A tua vida tem que ser uma oração, né? Jesus tinha comunhão com os irmãos. Ele andava o tempo todo como, gente? Sozinho? Com os 12. E o grupo foi aumentando. Ele tinha comunhão com todos, o tempo todo. Até que todos com quem ele tinha comunhão fizeram o que quando Jesus foi para a cruz? Abandonaram Jesus, fugiram, negaram, traíram. Olha só, gente. Mas Jesus foi até o fim na comunhão. E Jesus tinha uma missão ou não tinha, gente? Tinha uma missão, que era nos salvar, né? E até hoje Jesus tem essa missão. Mas em Mateus 28, de 18 a 20, que é um texto conhecido como a Grande Comissão, que tem a ver com a missão de Jesus, e eu e você estamos juntos com Ele nessa missão, né? Isso, pode continuar ali ainda, Gustavo, por favor, ainda não vou aí, obrigado, daqui a pouquinho a gente vai lá. Então, gente, olha só, uma pergunta que a gente vai fazer aqui. Pastor, fala Zé, como que eu sei quando a igreja ela anda como Jesus andou e a igreja tem plena comunhão com Deus? Zé, boa pergunta. Para a gente perguntar isso, Zé, para a gente responder isso, a gente precisa lembrar o que é a igreja. E eu tenho ensinado vocês desde que eu cheguei aqui o que é a igreja, né? O que é a igreja, gente? É o teto?
É o ar-condicionado, a porta, a janela, o som, o microfone. O que é a igreja? Somos nós. Mas cuidado, ninguém pode dizer assim: a igreja sou eu, porque igreja nunca é singular. Igreja é somente plural. É somente nós. Não tem esse negócio de eu, tá? Nós estamos vendo isso, né? Então, igreja. Para eu entender se a igreja obedece tudo isso, primeira coisa que eu tenho que ver, a minha vida, Zé. Então, vou perguntar para você, Zé. Você vai responder para você aí, Zé. Não precisa levantar a mão, não precisa interferir na conversa não, mas pensa na sua vida. Primeira coisa, você tem uma vida de oração? Tem duas coisas que podem acontecer. Se você não tem uma vida de oração, você não contribui para que a igreja seja uma igreja de oração. A igreja somos nós. Mas se você tem uma vida de oração, Zé, você está contribuindo para que a igreja seja uma igreja de oração. Que bênção, Zé. Continua assim. Você está certo, é isso mesmo que tem que fazer. Vida de oração. Zé, agora sim, você tem comunhão com os irmãos da igreja? A resposta a essa pergunta vai nos dar dois caminhos. Zé, se você não tem comunhão com os irmãos da igreja, você não participa de todos os domingos, você não está afim de escola dominical porque não gosta, porque é domingo de manhã, você quer dormir, você não vai no grupo de discipulado, você não vai nem quando tem festa na igreja, você não gosta. Você não está contribuindo para que a igreja seja uma igreja de comunhão. Mas é quando você está, sempre que pode, você está junto num culto, num discipulado, numa escola dominical, em algum momento de comunhão com a igreja, Zé, você está contribuindo demais. Cara, continue assim, meu irmão. É isso, você está sendo uma bênção para todos. A última pergunta, Zé. Você está na missão com Jesus? Zé, você vive de tal forma assim que você busca oportunidades para fazer discípulos? Aí temos duas coisas. Se você nunca faz um discípulo de Jesus, Zé, você não está contribuindo para que a igreja esteja na missão com Jesus. Você faz parte da igreja. Mas quando você intencionalmente busca fazer discípulos de Jesus na sua vida, Zé, você está de parabéns, porque é isso mesmo, sabe? A gente precisa estar na missão com Jesus, e tudo isso, vida de oração, comunhão com os irmãos e missão, elevada à potência máxima do amor e debaixo da obediência. Então, Zé, me responde, a nossa igreja, ela tem comunhão com Deus? A nossa igreja anda como Jesus andou? Você sabe a resposta, Zé? Você tem vida de oração? Você tem comunhão com os irmãos? Você faz discípulos? Sabe, uma coisa que eu tenho visto é que a gente prefere fazer aquilo que a gente fica menos assim, menos desconfortável. Eu conheço muita gente que fica desconfortável na parte da comunhão, mas vai bem na parte da oração. Também não quer muitas vezes a missão. Mas é para a gente obedecer tudo isso, meus irmãos. E aí a gente pensa o seguinte, né? Ah, mas eu não tenho o dom de orar. Tem pessoas que têm o dom de orar, mas orar não é um dom, é uma ordem. Orai sem cessar, é ordem. Comunhão é uma ordem. A gente está vendo aqui João falando, se você não tem comunhão com o irmão, você não tem comunhão com Deus. É ordem. Não deixem de se congregar, é ordem, né? Missão, Jesus falou, façam discípulos, por onde vocês andarem, façam discípulos.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente não quer se envolver com aquilo que é mais desconfortável para nós. Tem coisa que a gente gosta de fazer, mas tem coisa que é tão desconfortável que eu não quero mexer com isso. E a gente peca, porque aí, meus irmãos, deixamos de conhecer a Deus. É isso que João está falando. E você tem conhecido a Deus? Eu perguntei no início, né? Quem aqui conhece a Deus? Se você conhece a Deus, você está tirando nota 10 nessas 3 obediências. Eu fico feliz por você, de coração. Mas eu quero incentivar você essa noite a buscar essas obediências que a palavra nos ensina a ter. Se você quiser conhecer Jesus, se você quiser andar como Jesus andou, você precisa obedecer a palavra de Deus, as Escrituras, os mandamentos, né? Amar a Deus, amar o próximo, tudo isso. Amém, gente? A Bíblia diz lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que é guardar? Decora? É decorar? O que é? Obedecer. Obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que? Cadê os irmãos que sabem Bíblia? Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Nós viremos até a vida dele e faremos nele morada. Amém? Essa é uma vida linda da gente viver. Feche os teus olhos, baixa tua cabeça, você vai ver essa música sobre a palavra de Deus. E eu quero que você peça a Deus para ser alguém que obedece a Ele em tudo, porque Ele quer ser conhecido de nós.